Boa noite, igreja. É uma alegria muito grande poder estar compartilhando a palavra de Deus nesta noite. Eu me sinto membro da igreja depois de tanto tempo. Afinal, cheguei aqui com a minha família e eu tinha 6 anos de idade. E eu sempre frequentei essa igreja, eu cresci nessa igreja. Então, eu tenho um carinho muito grande pela igreja do Jardim Maringá, a qual eu me sinto membro até os dias de hoje. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, faremos a leitura dos versos 1 até o verso 10. Efésios 2, 1 a 10. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, gostaria de partilhar com vocês esse texto e nós vamos falar e pensar aqui rapidamente em 3 tópicos. O primeiro, do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos falar da condição do homem, da condição do homem. Dos versos 4 até o 7, nós falaremos da intervenção de Deus, e por fim, do 8 ao 10, nós falaremos da salvação pela graça. A condição do homem sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos. Esse é o cenário que o apóstolo Paulo coloca o homem longe da presença de Deus, como se estivesse morto, sem vida, sem reação a Deus, sem conseguir ver a Deus, sem conseguir interpretar as ações de Deus sobre a nossa vida. Mortos. Na condição de morto, nós não temos nenhuma sensibilidade, nós não temos nenhuma reação para as providências de Deus na nossa vida. Ele continua dizendo: nos vossos delitos e pecados. Delitos é algo que nós deixamos de cumprir. Delito é uma regra que nós deixamos de seguir.
Os mandamentos de Deus sendo quebrados, porque a condição do homem é de morte, então ele comete delito perante Deus. E pecados, delitos e pecados é viver uma vida distante de Deus, amigo do mundo, inimigo de Deus. Então, delitos e pecados é virar as costas para Deus, é estar em inimizade para com Deus. Essa é a condição do homem trazida aqui pelo apóstolo Paulo. Nos quais andastes segundo o curso deste mundo. Aqui a ideia de mundo não é as terras, os mares. A ideia de mundo é o sistema do mundo. É o ir e vir, é você trabalhar, é você viajar, é você fazer comércio, é você estudar, é você fazer. Essa é a ideia de mundo. É a cultura desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui o apóstolo Paulo está falando do diabo. Segundo o príncipe deste mundo é o diabo. Então, uma vez o homem morto, ele comete delitos, ele vive em pecados, ele vive segundo o curso, a cultura, os costumes deste mundo, ele é escravo do príncipe deste mundo. Do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele atua nos filhos da desobediência. Uma vez mortos, o príncipe desse mundo, ele atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. No início, o apóstolo Paulo, ele começa, estando vós, mas no versículo 3, ele diz, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. E aqui um ponto para a gente pensar. O homem por natureza, ele não escolhe uma vida de santidade. O homem, se deixar para ele escolher, ele vai escolher viver uma vida distante de Deus. Por natureza, ele está inclinado ao pecado. Por natureza, ele se inclina ao pecado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem é inclinado, o desejo dele é fazer a vontade da carne e a vontade dos pensamentos, porque ele está morto. Ele não tem reação para as coisas de Deus. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Uma vez mortos, uma vez distantes de Deus, nós já somos filho da ira de Deus. Já estamos debaixo da ira de Deus, porque Deus é justo. Deus não deixará de punir aquele que comete delitos e pecados e anda inclinado para satisfazer os prazeres da carne. Deus irá punir, porque Deus é justo. Deus é justo, Deus não aceita
não está na essência de Deus. Então essa é a condição do homem. É como se o apóstolo Paulo estivesse dando um diagnóstico aqui da raça humana, da vida do homem. É como se ele estivesse dizendo: aqui está a condição da humanidade. Essa é a condição. O homem inclinado a fazer contrário à vontade de Deus. O homem inclinado a satisfazer os desejos do seu coração. O homem inclinado a satisfazer o seu egoísmo, a sua soberba. A condição do homem, essa é a condição do homem. É desesperadora, sem esperança. Mas acontece algo sublime, maravilhoso. A intervenção de Deus. Deus intervém. Deus providencia um caminho, uma saída. O verso 4, acompanhe. Mas Deus intervindo, Deus mudando a história do homem, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Aqui nós percebemos a grandeza de Deus, o amor de Deus, por causa do grande amor com que nos amou. Esse grande amor com que nos amou, ele tem uma ligação em João 3,16, onde diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, é esse mesmo amor, de tal maneira, com grande amor. E a misericórdia de Deus não nos deixa ser consumidos por conta do grande amor com que Ele nos amou. A misericórdia. Misericórdia, eu aprendi lá em Catanduva, um pastor, que ele diz o seguinte, que misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Deus não nos dá. Nós merecemos a condenação, mas Deus não nos dá. Isso é misericórdia para com as nossas vidas. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida. Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida por causa do seu grande amor com que nos amou. E em Cristo Jesus nos ressuscitou. Agora nós temos vida espiritual. Se éramos mortos, não tínhamos condições de perceber a Deus, de ouvir a Deus, de ter comunhão com Deus, de ter santidade com Deus, mas agora, Cristo ressuscitou, Deus nos ressuscitou em Cristo, e agora temos vida. A partir de agora, nós temos condições de ter uma vida espiritual com Deus. Agora a gente consegue ouvir a Deus, a gente consegue ter uma vida de santidade com Deus.
por conta da sua misericórdia, por conta da sua graça. Uma outra definição para graça é aquilo que nós não merecemos. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Deus não nos dá. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Ele nos dá vida. Ele nos dá salvação por meio de Cristo Jesus. E aí Deus nos tira de uma vida em pecado, Deus nos tira da morte. E no versículo 6 ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus soberano, assentado ao trono, nos lugares celestiais, Ele nos tira da morte e Ele nos leva em Cristo Jesus para sentar do lado dEle, para fazer parte da família dEle, por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa do amor com que Ele nos amou. Mas por que isso? Por que Deus faz isso com o homem? O versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para mostrar o quão grande Ele é. É para mostrar que só existe um Deus soberano, um Deus criador, um Deus celestial, imensurável, poderoso, grandioso, gracioso para conosco. É para a glória dEle, porque não há ninguém incomparável. Ele é incomparável, não há ninguém comparável a Deus. É para a glória dEle, tudo é para Ele, por intermédio dEle. Sem Deus nada podemos fazer. Tudo é para Ele, tudo é para a glória de Deus. E no terceiro tópico, salvos pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvos pela graça, não é por mérito, nós não chegaremos ao céu, nós não poderemos dizer naquele dia: olha, eu fui muito bom enquanto vivi na terra, eu só fiz coisas boas, eu só desejei o bem, eu fui um bom filho, eu fui um bom esposo, eu fui um bom funcionário, eu fui um bom membro da igreja, me destaquei. Nós não podemos dizer naquele dia, porque não é por mérito, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Não há nada que nós podemos fazer para adentrar aos céus, se não for pela misericórdia e pela graça de Deus, pelo qual Ele nos amou de tal maneira. Mediante a fé. A fé, ela é um instrumento para nós recebermos a salvação em Cristo Jesus. E isto, a fé, ela não vem de vós, ela é dom de Deus. A fé é dom de Deus, ela não vem de vós, ela é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para ninguém se glorie. Toda a glória é para Deus. Toda a glória é para Deus. Então, dentro da igreja, é onde deveria existir as pessoas mais agradecidas e mais humildes. É dentro da igreja, porque nós fomos alcançados pela graça. Versículo 10: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. As boas obras, ela é uma consequência. Nós devemos praticar boas obras. Ela é uma consequência de que Deus nos alcançou, de que Ele transformou os nossos corações. Ela é uma consequência. Ela é o resultado daquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Então nós devemos sim contribuir, nós devemos sim fazer o bem aos nossos irmãos, nós devemos sim ajudar, nós devemos sim trabalhar para o crescimento da obra de Deus, com amor, incansavelmente, mas não é isso que nos levará aos céus. Isso é uma consequência da transformação de Deus para com as nossas vidas. Meus irmãos, que essa palavra seja uma palavra de conforto, de bênção, de esperança, porque se fosse pelas nossas próprias forças, o apóstolo Paulo é muito claro, nós somos inclinados a cometer pecados, nós somos inclinados a andar ao contrário dos caminhos de Deus. Mas Deus agindo, mas Deus, pelo seu grande amor, Ele nos chama, e pela tua graça, pela tua misericórdia, Ele nos leva em Cristo Jesus a fazer parte da família celestial. Receba nesta noite esta verdade no seu coração. Receba nessa noite esta palavra de vida e valorize essa palavra de vida. Valorize porque você faz parte de uma igreja. Valorize porque você é membro de uma igreja, onde você pode aprender a palavra, onde você pode andar nos caminhos de Deus, onde você pode louvar, onde você pode meditar, onde você pode se reunir em oração, em comunhão, em louvor, em glórias a Deus. Valorize, agradeça. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus aplique no nosso coração essa verdade. Estávamos mortos, escravos do mundo, escravos da carne, escravos do diabo, inclinados aos prazeres deste mundo, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu grande amor com que nos amou, nos ressuscitou, nos deu vida em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém? Passar a palavra para o Pedro. Antes vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Reconheça diante de Deus o quanto nós somos pequenos, o quanto nós precisamos dEle,
da intervenção dEle, da graça, da misericórdia, do amor. Fale com Deus nesse momento. Ore por você, ore pela sua família. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, porque estávamos mortos, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Por causa do seu grande amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, para a tua glória, para o teu louvor. Te agradecemos por esse privilégio de estarmos na tua presença e podermos partilhar da tua palavra e aprendermos mais de ti. Fortalece-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus, ao encontro do Senhor, que os nossos caminhos, ó Pai querido, sejam na tua direção todos os dias das nossas vidas, e que possamos lembrar, ó Pai, desta verdade, quando o orgulho, quando o nosso egoísmo se levantar, que possamos, ó Deus, estarmos sobre a tua presença. Convém, ó Deus, que nós diminuamos e que o Senhor cresça cada vez mais. É a nossa oração nesta noite, em nome e por amor de Jesus. Amém.